Bom, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Vocês estão me escutando direitinho? Para mim, perfeito. Então tá. Meu nome é Jéssica, eu faço parte da comunicação do CRO-MG e hoje a gente está aqui para mais uma PEP. Antes de passar a palavra para o Dr. Lucas, eu vou dar alguns recados para vocês, tá? Por favor, desliguem as câmeras e o microfone de vocês, porque quando o doutor Lucas estiver dando a aula, se acontecer algum ruído, vai interferir na aula dele, na fala dele, aí fica um pouco difícil para entender, tá bom? Então, por favor, desliguem as câmeras e os microfones e deixem só do doutor Lucas. Sobre os certificados. Eu preciso que vocês coloquem o nome completo de vocês no chat, porque às vezes o e-mail não é igual ao nome, aí complica na hora da gente liberar. Então, para que todo mundo receba o certificado certinho, coloquem o nome completo de vocês apenas uma vez, tá bom? Sobre as perguntas. Enquanto o doutor Lucas estiver dando a aula, podem mandar as perguntas, que eu vou estar aqui separando o nome e a pergunta de quem perguntou, e fazer para ele no final da aula, tá bom? Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a comunicação, através do Instagram ou então do e-mail, tá bom? Agora eu vou apresentar o doutor Lucas para vocês, doutor Lucas Moreira, ele é graduado em planodontia pelo IFZeng, especialista em endodontia pela Universidade de Itaúna, mestre e doutorando em endodontia pela UFMG, e professor titular de endodontia da Faculdade Pitágoras, em Betim. A aula de hoje é sobre os avanços tecnológicos em endodontia. Doutor Lucas, eu quero o tempo aqui, ofertado pelo CRO, e eu tenho certeza que vai ser uma ótima aula, que foi muito pedida, tá? Agora é com você. Obrigado a todos aí pela presença. É um prazer poder, né, trazer um pouquinho do nosso dia a dia e agradecer a todos aí por tirar. Sei que no final do dia a gente já está cansado. Eu não sei vocês, mas eu acabei de chegar do consultório. Imagino que vocês também tenham tido essa jornada longa aí. Mas eu vou tentar ser breve, bem sucinto, trazer um pouquinho do que eu utilizo, do que vem facilitar o meu dia a dia, apresentar um pouquinho do que eu vivo hoje na endodontia. Assim como a Jéssica me apresentou, eu tenho prática exclusiva no consultório em endodontia, faço basicamente a clínica voltada para endo, cirurgia, tratamento de canal, cirurgia parodôntica, exploratória e por aí vai. Então, além de ser professor, eu clinico todos os dias. Então, é um prazer poder trazer aqui um pouquinho do que eu tenho feito. Só um minutinho que eu vou tentar compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu também vou desligar minha câmera, porque às vezes acaba ficando pesado um pouco. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição, é um bate-papo, tá bom? Todos veem a minha tela agora? A apresentação? Sim, tá todo mundo vendo. Então, né, como nosso tema já foi, né, apresentado, hoje o que a gente vai falar é sobre os avanços tecnológicos que a gente teve na endodontia nesses últimos tempos. Aqui estão minhas redes sociais. Quem tiver dúvida, quiser alguma referência sobre os artigos que eu vou abordar na aula, pode me mandar uma mensagem, adicione lá nas redes sociais e eu estou sempre à disposição. E para que nós possamos, né, começar a aula, eu gosto muito de trazer o que é o conceito da especialidade em endodontia. Que muitas das vezes, quando nos são questionados, ou por muitos pronunciado, que a endodontia é aquela especialidade que faz apenas canal. A endodontia é a que trata canal. E se a gente for ver lá vamos dizer, uma denominação abordada por Goldsberg, uma denominação bem antiga, mas que eu me identifico muito, de 2001, já se vão 20 anos, ele traz que a endodontia ela é a especialidade responsável
tudo da polpa dentária, de todo o sistema de canais articulares, bem como as doenças que os afligem. Então, nós, endodontistas, somos responsáveis por conhecer as condições normais, bem como as doenças que acometem essa cavidade pulpar, as suas repercussões e como tratá-las. E se a gente fosse colocar no papel qual é o objetivo principal do tratamento endodôntico, na grande maioria das vezes, é promover uma correta formatação, que consequentemente vai favorecer a minha desinfecção. Então eu diria que o tratamento endodôntico ele começa quando finalizamos o nosso preparo mecânico. Assim, através desse preparo, temos um ambiente propício para que nós possamos fazer essa desinfecção. E hoje a gente sabe que essa desinfecção ela é tanto mecânica quanto química, e com o nosso intuito de conseguir um ambiente com baixo índice de bactéria, que consequentemente, após essa remoção, vai favorecer a cicatrização desses tecidos lesados. Lembrando que o tratamento endodôntico ele não finaliza após a obturação, mas sim quando eu tenho um selamento tridimensional, tanto da parte radicular quanto da parte coronária. E essa é uma pergunta que eu acho difícil ter uma resposta diferente, talvez, da minha, mas quem tiver aí pode trazer para a gente. A endodontia... Só um minutinho, que acho que a minha câmera ficou ligada aqui, estava travando. Ao meu ver, a endodontia não é simples. O que a gente tem vivenciado nos últimos tempos é uma evolução, uma simplificação do preparo químico-mecânico, mas uma coisa que continua cada vez mais complexa é a biologia. E como a endodontia ela trata diretamente a biologia, no termo bacteriano quanto o imunológico, então, ao meu ver, a endodontia não é simples. A técnica, sim, a gente vai ver muitas ferramentas que têm favorecido essa simplificação. E o que determina o sucesso ou o fracasso? Vamos extrapolar um pouco, sair um pouco da odontologia, né? Se você quer ser bem-sucedido em qualquer coisa que você faça, você tenha sucesso, o que nós precisamos é o quê? Um bom planejamento. Então nós temos que pensar quais as ferramentas nós temos no nosso dia a dia que nós podemos utilizar para que nós possamos aumentar ou auxiliar a nossa taxa de sucesso no tratamento endodôntico. E uma das primeiras ferramentas, não mais importante ou menos importante, são as ferramentas utilizadas para o diagnóstico. Eu diria que o primeiro passo do tratamento endodôntico ele se inicia por uma boa anamnese e, posteriormente, associado a essa anamnese, nós vamos elaborar um diagnóstico e, consequentemente, um plano de tratamento. E uma das maiores evoluções no tratamento endodôntico de uso rotineiro, de uso clínico, vamos dizer, um dos maiores ganhos foi a radiografia periapical digital. E o que seria essa radiografia periapical digital? Então, eu continuo tendo o nosso aparelho de raio-x, que vai ser responsável por disseminar essa radiação ionizante, e, paralelamente, nós temos um sensor acoplado ao nosso notebook ou desktop. E quais são os benefícios que a gente ganha com essa ferramenta? Eu tenho uma radiação reduzida, que ela vai depender do tipo do seu sensor e do seu aparelho. Então, eu tenho uma redução aí de 50% a 90%. Um dos maiores benefícios é a aquisição de imagens instantâneas. Então, essa película que nós chamamos, o sensor, ele tem essa capacidade de armazenar rapidamente essas imagens adquiridas. Consequentemente, eu facilito o meu armazenamento. Eu não sei vocês, mas quando eu trabalhava com radiografia convencional, era uma luta tirar uma boa radiografia, fazer um processo de revelação adequado e, posteriormente, o quê? Armazenar essas imagens
Se a gente não lavava direito, o que acontecia? As películas manchavam e, consequentemente, nós perdemos um documento. Uma ferramenta legal da utilização do sensor digital é essa capacidade de ajuste. Eu consigo melhorar os meus contrastes durante a aquisição da minha imagem. Então, nós temos hoje basicamente dois tipos de radiografia periapical. Esse que eu estou apresentando para vocês é o que nós chamamos de aquisição direta. Então, eu tenho um sensor acoplado a um notebook ou um desktop e, consequentemente, após a radiação, irá digitalizar essa imagem e, consequentemente, eu tenho a formação de uma imagem instantânea. Existe uma outra modalidade, não tanto usada mais em centros de radiologia, que são as imagens radiográficas digitais de placa de fósforo, onde eu tenho um filme semelhante ao nosso filme convencional e que eu apenas não tenho a revelação química. Eu tenho um processo de revelação como se fosse virtual. Eu tenho um scanner onde eu coloco essa película lá dentro e posteriormente eu tenho essa digitalização dessa imagem. E eu consigo manipular, como eu disse anteriormente para vocês, as minhas imagens através de ferramentas que me permitem brincar com essas densidades dos tons de cinza. E também uma ferramenta disponível de alguns softwares que são as pseudoscolorizações, no quais nós sabemos que nós temos estruturas que apresentam densidades ou radioopacidades diferentes e, consequentemente, eu consigo evidenciar uma estrutura ou outra dependendo dessas pseudocolorizações ou dessas densidades de tom de cinza. Através disso, eu preciso de o uso de um software. E a documentação radiográfica, ela inicia desde o meu radiografia inicial, que vai me auxiliar no meu diagnóstico. Posteriormente, nós podemos utilizar as radiografias de odontometrias, prova do clone. Hoje nós temos algumas medicações intracanais que apresentam radioopacidade. Em exemplo, em evidência, um dos mais utilizados talvez é o ultracal da Ultradente, em que eu consigo, através de um exame radiográfico, verificar se realmente esse conduto radicular está completamente preenchido. E, por final, a nossa radiografia final, que ela é uma evidência de como ficou o nosso tratamento endodôntico. Aqui eu trouxe para vocês um software, existem vários no mercado. Esse é um software que eu gosto muito, é um software da XDR, ele não está sendo mais comercializado no Brasil, mas ainda consegue comprar. Ele é um software em português, extremamente didático, onde que eu tenho essa interface, e através desses botões, eu coloco meu mouse sobre esse botão, e os botões, na verdade, e ele me mostra o que serve cada ferramenta. Então, por exemplo, paciente, ver pacientes, exames existentes, ou adicionar novos pacientes e exames. Então, posteriormente, eu abro uma ficha de cadastro desses pacientes, onde eu coloco todas as informações que eu julgar importante, e este paciente, ele apresenta uma pasta dentro desse software, que toda vez que eu realizar um exame radiográfico, ele fica armazenado por data e por grupo dentário. E olha que interessante, eu consigo fazer uma comparação. Então, eu tenho radiografia inicial, após a desobstrução, para ver se realmente removemos todo o material obturador, odontometria, prova do cone, radiografia final. E o melhor, eu consigo ampliar estas imagens e eu consigo realizar mensurações sabendo das limitações bidimensionais que as imagens radiográficas apresentam. Elas podem distorcer, encurtando ou alongando, dependendo da minha incidência. E
que eu consigo fazer várias avaliações. Por exemplo, na minha parte mais vestibular e mais cervical, até onde eu tenho a presença de material obturador, bem como o comprimento de trabalho provisório. E eu consigo apresentar para o paciente e mostrar o que foi realizado, a situação que iniciamos e, posteriormente, como ficou. Então, acaba sendo uma ferramenta de comunicação também. Então, como eu já disse anteriormente, as imagens radiográficas, mesmo as digitais, elas continuam apresentando limitações, e uma das limitações das imagens radiográficas são o quesito bidimensionalidade. Então, aqui é uma imagem radiográfica ortorradial, pegamos um canino, fizemos uma obturação através da técnica de condensação lateral, só para evidenciar a limitação que nós temos. Então, quando tiramos uma imagem ortorradial, vamos ignorar aqui a obturação aquém, mas vamos olhar de maneira geral. Então, a gente observa até satisfatório, eu tenho alguns pontos onde eu tenho bolhas do material obturador, mas quando nós tiramos uma radiografia interproximal, ou seja, da mesial para distal, que não é possível realizar essa radiografia com essa angulação na cavidade bucal, mas o que nós vemos é realmente essa limitação da imagem bidimensional. Eu não tenho o efeito profundidade. E essa talvez seja uma situação clássica do nosso dia a dia. Quem não trabalha com endodontia, se alguém quiser participar, podem abrir o microfone, tá, gente? Eu acho que fica legal a gente ir batendo um papo. Mas essa seria uma radiografia de quê? De odontometria, onde que eu tenho um instrumento no interior do sistema de canais radiculares e eu faço uma aquisição para ver onde esse instrumento se encontra. E olha lá que interessante. Olhando a imagem radiográfica, eu diria que esse instrumento ele está aquém do meu vértice apical. Vocês concordam? Mas, clinicamente, olha lá, ele está ultrapassando. E hoje a literatura ela já é mais que consolidada, que nós sabemos que o forame apical, ele raramente vai coincidir com o ápice radiográfico. Então, o que muitas vezes acontece? Uma sobreinstrumentação. Eu instrumento além do meu forame. E por que que isso acontece? Exatamente por causa disso, olha. Eu tenho a radiografia bidimensional, o dente ele é um objeto tridimensional, em que eu tenho uma sobreposição de imagem. Então, olha aqui, um trabalho lá de 1992, onde Deus já falava que 80% desses casos o forame apical não coincide com o ápice radiográfico. E o que muitas das vezes é a sensação que nós temos é que essa lima ela se encontra aquém. Isso já foi motivo de grandes problemas hoje para quem praticava a odontologia, a endodontia, na verdade, em convênios, que muitas das vezes avalia apenas imagem radiográfica e, consequentemente, acaba ignorando esse conceito que hoje já é bem evidenciado. Então, aqui só para ilustrar que o dente tem 3 dimensões, mas a imagem radiográfica ela me dá apenas espessura e altura, ela não me dá profundidade. Então, consequentemente, a gente acaba tendo uma limitação. Aqui uma situação, um caso clínico, mostrando a importância de utilizar algumas artimanhas ou algumas técnicas radiográficas que vão nos auxiliar no diagnóstico. Então, aqui é um caso clínico, o paciente apresenta tratamento endodôntico nos 2 incisivos centrais e no lateral. No exame clínico, presença de fístula. Então, o que nós vamos fazer? Desculpa. Nós vamos rastrear essa fístula. O que é isso?
Através dessa fístula, eu coloco um cone de gutta-percha, e esse cone de gutta-percha vai me mostrar a origem dessa possível infecção. Então, a imagem radiográfica, olha lá, essa fístula vai no periápice do lateral. Será que esse dente que tem um envolvimento realmente é o dente lateral? Então, quando nós tiramos uma imagem ortorradial, ou seja, técnica de Clark, eu faço dissociação da angulação dessa incidência radiográfica, olha lá o que nós visualizamos. Não é uma fratura radicular, mas é uma má formação. Então, consequentemente, essa lesão periapical, esse motivo dessa inflamação, está associado ao incisivo central, não ao incisivo lateral. Então, mesmo as imagens radiográficas apresentando limitações, olha que eu estou mostrando para vocês, uma imagem radiográfica convencional, não é nem uma radiografia digital, eu consigo ter nitidamente, utilizando a técnica de Clark, a dissociação da incidência radiográfica, essa visualização dessa na formação dentária. E tentando auxiliar nessa limitação das imagens bidimensionais, hoje, com muita evidência, nós vemos falar cada dia mais da utilização da tomografia computadorizada de feixe cônico para diagnóstico. Em 2015, a Associação Americana de Endodontia, junto com a Associação Americana de Traumatologia, eles trouxeram um update, né, como se fosse uma cartilha apresentando as 12 possíveis solicitações para tomografia Cone-Beam na odontologia. Dentre essas 12 possíveis solicitações, 9 estão associadas à endodontia, que vão desde sinais para avaliar sinais e sintomas, até mesmo para nos auxiliar em caso de cirurgias paraendodônticas. Então, nós temos diversas possibilidades, cada dia mais frequente na nossa prática clínica, a utilização dessas tomografias computadorizadas para auxiliar no diagnóstico, assim como no plano de tratamento. Então, aqui eu trouxe para vocês uma tomografia evidenciando um tomógrafo de alta resolução, realizada por um grande parceiro nosso, que eu trabalho rotineiramente, a Slice. Um grande abraço ao Vinícius, se ele estiver nos assistindo. Então, evidenciando um tratamento endodôntico satisfatório no premolar. Então, a gente pode observar nesse corte uma lesão em forma de J, e o paciente apresentava sintomatologia, e que através da tomografia computadorizada conseguimos realizar o diagnóstico de uma fratura radicular. Então, olha lá, eu tenho uma linha hipodência, uma descontinuidade e presença de lesão periapical. Um corte axial evidenciando essa perda óssea. E olha aqui que legal, uma reconstrução 3D que mostra nitidamente. São todos os casos, Lucas, que eu consigo enxergar fratura? Não. Mas na prática clínica, a história, a anamnese, ela é muito importante no auxílio do diagnóstico por imagem. A tomografia computadorizada, por si só, sem um histórico, ela é apenas um exame auxiliar diagnóstico, mas quando atrelado à anamnese, ele se torna um potente coadjuvante para o nosso diagnóstico. Um trabalho de Stella, de 2008, onde que ele propôs, a pergunta era, será qual o método que é melhor para que eu avalie a presença de periodontite apical? Então, eles avaliaram panorâmica, radiografias periapicais em diferentes angulações e tomografias computadorizadas. E o que eles identificaram com esse trabalho? Que o padrão ouro para diagnóstico de lesões periapicais são
as tomografias computadorizadas de feixe cônico. Então, aqui é um exemplo que eles trazem no artigo. O mesmo paciente, os 3 exames, panorâmica, não consigo visualizar absolutamente nada. Na radiografia periapical, na aorta radial, eu diria que um pequeno espessamento no vértice apical, já na angulada, basicamente, que eu enxergo o ligamento periodontal. E quando nós vamos para a tomografia, olha lá o que está presente. A presença de uma lesão periapical. Por que isso acontece nos demais exames e não acontece na tomografia? Porque a tomografia é um exame volumétrico. Eu não tenho essa sobreposição de imagem. Ela nos auxilia muito na avaliação do sistema de canais circulares, identificação de condutos calcificados, condutos não identificados ou não localizados. Sabemos que na literatura isso já está bem evidenciado, que o primeiro molar superior, na sua grande maioria, ou quase que em sua totalidade, apresenta um 4º conduto radicular na raiz mesiovestibular, ou mesiovestibular, ou MV2, ou mesiopalatino, e que no exame tomográfico ele nos auxilia no diagnóstico, não só apenas da identificação desse conduto, mas de um conduto radicular possível extra. Então, nesse caso, em evidência, nós temos 3 condutos na raiz mesiovestibular e não apenas 2 condutos. Nos auxilia para avaliação de reabsorções radiculares, ou seja, tratamento endodôntico até satisfatório, mas ainda a manutenção da presença de uma lesão periapical, e áreas de reabsorção. Por que possivelmente esse tratamento endodôntico falhou? Exatamente por essas perdas de estrutura dentinária, onde eu tenho uma via de comunicação, onde que através dos fluidos salivares eu tenho uma recontaminação desse sistema de canais circulares e, consequentemente, a manutenção da presença de uma lesão periapical. Nos auxilia muito no planejamento da cirurgia periodontica, se eu tenho alguma estrutura nobre adjacente ou com melhor área para que eu possa ter um acesso nessa região. Então, nos auxilia muito essa questão do planejamento do acesso endodôntico. Diagnóstico de fratura. A fratura, ela não é tanto o problema na imagem tomográfica, o grande problema ainda são as trincas. Fratura eu tenho separação e trinca eu ainda não tenho essa separação. Então os diagnósticos de fratura não são os problemas das tomografias, mas sim os problemas de trinca, ok? E associado a essa preciosa ferramenta, a tomografia computadorizada de feixe cônico, recentemente, em 2016, veio o marco do CAD/CAM na endodontia, onde o que seria esse CAD/CAM? Então, se a gente for traduzir para o português, CAD, desenho assistido por computador, CAM, manufatura assistida por computador. Então, CAD, eu desenho, CAM, manufatura, eu produzo eu materializo aquele meu desenho, o meu planejamento. Talvez uma das últimas especialidades que veio aderir à utilização dessa ferramenta, né, já é muito consolidada na ortodontia, cirurgia guiada de implante, na ortodontia os alinhadores invisíveis ou estéticos, como queiram, na prótese as coroas fresadas, dentre outras opções na nossa querida odontologia. Então, a partir dessa associação da imagem tomográfica, que vai me dar o detalhamento dessa anatomia interna com o escaneamento da cavidade bucal, nós fusionamos essa malha e temos uma ferramenta extremamente interessante na nossa prática clínica, que é denominado na literatura como endoguide, seria a endodontia guiada. Então, o que ela vai nos auxiliar? Novamente, a Associação Americana de Endodontia, ela nos reporta que os dentes que apresentam calcificações pulpares e que necessitam de tratamento endodôntico,
Eles são considerados os casos de maior ou de alta complexidade quando indicado a intervenção endodôntica. Então, o que essa ferramenta veio fazer por nós? Então, aqui é um caso clínico, né, uma imagem de uma tomografia, como se fosse uma curva panorâmica, visualizar na calcificação, é onde esse conduto radicular se encontrava visível lá no terço médio para apical. Então, imagem interna, anatomia, detalhamento da anatomia interna e modelo 3D da cavidade bucal, que vai me dar um detalhamento da morfologia externa. Independente de qual tomógrafo for, as estruturas dentinárias, as estruturas dentárias, no caso o esmalte, ele gera um grande artefato de imagem e, consequentemente, eu acabo perdendo essa minha anatomia oclusal ou incisal, dependendo do grupo dentário. Então, nós temos a fusão dessas malhas, onde eu desenho uma trajetória, um acesso até onde que a minha broca precisa desgastar e, consequentemente, eu localizar esse conduto radicular. Então, eu desenho uma guia de acesso virtual e, posteriormente, essa guia vai para uma impressora 3D que vai finalizar esse meu processo de CAD/CAM. Então, eu tenho uma guia, agora não mais virtual, mas sim real, na cavidade bucal, através de uma broca que vai nos auxiliar nesse desgaste e localização desse conduto radicular. Então, posteriormente, tratamento endodôntico convencional, isolamento absoluto, exploração, odontometria, e posteriormente nós saímos, né, de uma anatomia extremamente complexa. Eu tenho um incisivo central superior com 2 condutos radiculares, acredito, por causa dessa calcificação distrófica, onde eu tive uma alteração dessa morfologia original. Então, observem, o mesmo paciente, provavelmente, 2 estímulos de traumas diferentes, um calcificou e o outro parou a formação. Então, nesse caso, nós tínhamos um conduto um conduto mesial e um conduto distal. Então, assim, conseguimos realizar, através da utilização dessa guia, na odontometria, instrumentação e obturação desse sistema de canais radiculares. Hoje é uma realidade na nossa prática clínica a utilização de pinos de fibras adesivos, e temos vivido ou vivenciado uma odontologia metal-free, ou seja, livre de metal, e talvez não seja incomum essa situação onde eu tenho a presença de um pino de fibra e tenho a necessidade de remoção desse retentor. Eu não sei vocês se já passaram por alguma situação ou uma indicação ou necessidade de remoção, quer seja por falha biomecânica desse pino ou por falha endodôntica, mas a remoção destes são extremamente delicadas e complicadas. Então, aqui um caso clínico, imagem radiográfica evidenciando tratamento endodôntico, radiograficamente satisfatório. Então, observamos a presença de uma fístula na parte vestibular do conduto 16. Então, o que nós possamos imaginar? Que provavelmente esse dente apresenta um conduto radicular que não foi localizado e posteriormente instrumentado. Então, tomografia computadorizada, planejamento. Aqui um outro caso, acabou cortando, mas, enfim. Um outro caso, uma outra situação, dente com presença de pino de fibra, material obturador, presença de lesão periapical, tratamento endodôntico insatisfatório, mas a paciente ela apresentava coroas extremamente satisfatórias, ela tinha passado por uma reabilitação. E qual que é a primeira pergunta que ela fez? Doutor, eu vou perder a minha coroa? Ela não estava nem preocupada se tinha como manter esse elemento na cavidade bucal. Então, cabe nós, clínicos ou especialistas em endodontia, orientar e mostrar para o paciente a importância de se tratar, retratar ou de realizar um bom diagnóstico para que nós possamos manter o elemento dental na cavidade bucal.
Novamente, a utilização do CAD/CAM, tomografia computadorizada, modelo 3D da cavidade bucal, fusão das malhas e planejamento da desobstrução ou remoção desse pino de fibra. Então, observamos na tomografia o corte axial, corte sagital e um corte coronal, então, onde evidenciamos uma fenestração da tábua óssea vestibular, ou seja, aqui está me mostrando que eu ainda tenho a presença de bactéria nessa região e, consequentemente, um insucesso do tratamento endodôntico. Então, situação inicial, posteriormente, a remoção do pino utilizando a endodontia guiada, então observe que realmente eu consigo realizar esse desgaste. Então, este é um pino que apresenta um metal no seu interior, que é conhecido como guia radial. E aqui, posteriormente, após a realização do tratamento endodôntico, a guia na cavidade bucal, obturação, nós utilizamos um cimento biocerâmico para que nós possamos realizar realmente uma obturação hermética nessa região. Posteriormente, confecção de um novo retentor intraradicular de fibra, e essa é a nossa situação final. Então, coroa foi mantida, possível reintervenção endodôntica com sucesso, confecção de um novo pino, o dente permanece na cavidade bucal. Então, aqui, um artigo científico mostrando essa técnica. Quem tiver um interesse depois, eu envio um artigo recente, de 2021, onde nós abordamos esse caso clínico, mostrando o passo a passo dessa técnica. Para quem queira conhecer um pouco mais, nós tivemos o prazer, nossa equipe, de escrever um capítulo de remoção de pino no livro dos professores Rodrigo Buquerque, Nelson Silva e Luiz Moga, grandes amigos e parceiros aí, obrigado pela oportunidade. E aqui nós abordamos todas as técnicas, inclusive essa técnica de endodontia guiada. A endodontia guiada, ela também vem nos auxiliar no planejamento da cirurgia paraendodôntica. Então, situação clínica inicial, paciente com má higienização, presença de fístula na cavidade bucal. Então, aqui vocês podem evidenciar, né, ver a presença dela na cavidade bucal. Imagem radiográfica sugestiva de já ter realizado cirurgia paraendodôntica. Então, a paciente, ela relata que ela realizou essa cirurgia há aproximadamente mais de 20 anos e, em um belo momento, presença de fístula, consequentemente, presença de remanescente bacteriano. Qual que é o primeiro passo? Mapeamento periodontal. O que o mapeamento periodontal vai me auxiliar? Na possível presença de uma fratura ou trinca radicular. Então, posteriormente, a tomografia computadorizada, modelo 3D da cavidade bucal, fusionamento dessas malhas, desenho de uma guia virtual, que ela vai me auxiliar tanto aonde realizar o retalho, bem como na osteotomia, consequentemente, posteriormente, na apsectomia. Então, guia presente na cavidade bucal. Então, observe que a lâmina de bisturi, ela percorre por essa guia. Posteriormente, utilizando uma broca extremamente conhecida na prática clínica, a broca Zecria, em que essa guia ela é planejada para que a haste da Zecria percorra por essa guia em lateralidade e em profundidade, nos auxiliando nessa apsectomia e na osteotomia. Então, consequentemente, a gente tem realmente uma cirurgia minimamente invasiva. Então, após a utilização da guia, observamos já a presença do material obturador, reto preparo, reta obturação, novamente utilizando um cimento biocerâmico,
enxertia óssea e pós-operatório de 30 dias dos tecidos. Então, observem, quase que eu não visualizo a presença de uma cicatriz. Então, pós-operatório imediato, ainda observamos a lesão periapical, e aqui um pós-operatório radiográfico de 24 meses. Então, evidenciando e mostrando o sucesso do tratamento endodôntico, da reintervenção endodôntica, vamos dizer, através da cirurgia parendodôntica. Uma ferramenta que vem nos auxiliar muito na determinação do comprimento de trabalho são os localizadores apicais. Lembra no início da aula que eu trouxe para vocês essa questão da odontometria utilizando imagens radiográficas? Ela funciona assim, perfeitamente. Utilizado durante muitos anos, e a gente tem sucesso na prática clínica de vários casos clínicos, mas não é tão recente, mas em 1958, Tsunada, esse autor que idealizou a confecção desse dispositivo, que ele vai nos auxiliar na medida do comprimento desse conduto radicular através de uma resistência elétrica, ou seja, uma impedância. O que seria isso? Cada tecido ele emite uma resistência elétrica, ou seja, uma resposta. Então, ele é programado para que, quando ele encontre a presença do ligamento periodontal, ele acuse lá no nosso localizador o nosso 00, ou que ele esteja passando desse 00, como se fosse o -1, por exemplo. Tá? Então, ele nos auxilia exatamente naquela localização que eu disse para vocês, naquela imagem radiográfica, onde que, na grande maioria das vezes, o forame apical ele não coincide com o ápice radiográfico. Então, extremamente preciso esses aparelhos. Nós temos diversas marcas no mercado. Hoje, todos apresentam um bom desempenho clínico. Hoje, nós temos as instrumentações mecanizadas. Nós temos as cinemáticas rotatórias, as cinemáticas reciprocantes. Temos os motores que a gente chama de motores dedicados, são apenas motores de instrumentação mecanizada. Temos motores que apresentam acoplados a ele a presença de um localizador periapical, ou seja, vai me auxiliar na realização da odontometria e estabelecimento do meu comprimento de trabalho. Temos o motor de uma empresa brasileira, temos que bater palma aqui de Belo Horizonte, a empresa Easy. Hoje elas têm outros modelos, mas esse é um modelo muito interessante, é que, além do motor, eu tenho o sistema de obturação acoplado em um único aparelho. Temos motores sem fios e com as diferentes cinemáticas. Esse é um motor muito interessante, eu gosto muito da Dentsply, é um dos motores que eu mais utilizo na minha prática clínica, em que ele é um motor sem fio, que ele comunica através de um tablet, utilizando um aplicativo, mostrando realmente o desempenho desses instrumentos durante o preparo químico-mecânico. Então, nesse software, eu tenho lá a interface do dentista, eu tenho os relatórios, os tratamentos, a sequência de lima que eu mais gosto de utilizar. Então, eu tenho lá todos os tratamentos utilizados, qual foi o tempo, o dia, qual foi o dente. Nós temos algumas imagens ilustrativas que nos auxiliam na comunicação com o nosso paciente. Espera aí que travou. Foi. E eu tenho lá a minha sequência já personalizada. Eu posso mesclar esses instrumentos, eu posso usar o instrumento A com B e terminar com C, ou posso utilizar esses instrumentos que são sequências idealizadas pelo fabricante. Tenho lá o odontograma, onde mostra
quantos tratamentos foram realizados, qual que é a porcentagem de dentes tratados, qual foi o dente mais acometido, qual foi o dente mais feito. Eu consigo avaliar meu tempo médio gasto de tratamento. Isso é legal para que nós possamos precificar. Então, eu tenho aqui todas as limas utilizadas naquele tratamento em específico. E aqui o mais interessante é que durante todo o tratamento, ele me mostra o estresse que esse instrumento foi sofrido ou foi submetido no interior do sistema de canais radiculares. E talvez no futuro próximo, não sei, mas tenhamos uma resposta que todo mundo pergunta: quantos usos eu posso utilizar? Quantas vezes eu posso usar esse instrumento? Até o presente momento, a gente tem alguns trabalhos que evidenciam um sistema ou outro, mas a gente não consegue ainda avaliar o quão esse instrumento foi fadigado. Por exemplo, 80% da sua vida útil, 30%. Então, através desse software, eu acredito que nós estamos caminhando para esse caminho em que realmente nós vamos ter uma resposta de realmente o tanto que eu posso ainda utilizar desse instrumento. Uma grande ferramenta que veio mudar o patamar da endodontia é a magnificação, quer seja através de lupas associadas a fotóforos, ou seja, uma ferramenta capaz de aumentar a intensidade de luz. Então, ela aumenta a minha acuidade visual, então, consequentemente, eu visualizo mais. E a microscopia. Mas a magnificação por si só, ela veio aumentar a nossa iluminação e, consequentemente, a nossa visualização no nosso campo operatório. Então, consequentemente, utilizando essa ferramenta, quer seja a lupa ou a microscopia, nós temos a capacidade de aumentar nosso poder de resolução. Então, se eu enxergo mais, eu posso realizar mais, consequentemente, fazer melhor. Então, aqui algumas situações clínicas, mostrando presença de condutos articulares extras, sendo identificado, localização de condutos articulares, sobre a magnificação. Então, a magnificação, ela trouxe aumento da iluminação, consequentemente, maior precisão, ergonomia no nosso tratamento endodôntico. Comunicação, eu consigo mostrar para o meu indicador ou para o paciente o quão complexo é, o que é necessário fazer. E aqui uma pergunta que eu deixo para vocês: por que continuar enxergando com os dedos? Assim como muitos de vocês já ouviram falar, ou até mesmo falar, o endodontista, ele enxerga pelo dedo. O endodontista, ele tem uma sensação tátil refinada. E, por isso, a gente acaba recebendo essa titulação aí que o endodontista, ele enxerga pelo dedo. Então, pensando que a cavidade pulpar ela é escura, pequena e de difícil visualização, nós precisamos incorporar um método de magnificação, que seja a microscopia ou a utilização de lupas. E, como eu disse para vocês, a utilização da magnificação, ela veio melhorar a nossa ergonomia, após que muitos de vocês se veem nessa situação clínica de tratamento, ou seja, falta de ergonomia. Então, quando utilizamos um óculos convencional, eu já tenho uma melhora na minha postura. Uma lupa com 2,5 de aumento, eu já consigo melhorar a minha ergonomia. Uma lupa de 4,8 com luz, então, ou seja, aumento a minha luz, enxergo mais, consequentemente, melhora a minha ergonomia. E aqui, por último, uma imagem de uma situação clínica onde o profissional está realizando o tratamento endodôntico por utilização de magnificação por microscópio. Então, a magnificação em endodontia, ela trouxe isso aqui, ergonomia e excelência. Aqui um artigo científico que veio mostrar
a importância da utilização da magnificação e do impacto das lupas e microscópios na visão do endodontista. Então, os autores foram muito sábios e muito precisos nessa imagem que eles trouxeram. Olha que legal. Eles relacionaram com os terços cervical, médio e apical, assim como um exame de vista. Então, quanto mais cervical, mais eu enxergo, mais fácil, com maior nitidez. E qual que é a conclusão que eles chegam? Que a visão sem a ajuda de lupas, com fonte de luz integrada, elas não fornecem qualquer visão mensurável no canal radicular. Os dentistas mais jovens enxergam melhor, a gente sabe que quanto mais se passa o tempo, menor a nossa acuidade visual, ou seja, a gente começa a ter uma depreciação da nossa visão. E dentistas, né, acima de 40 anos, eles são totalmente dependentes de lupas e microscópio para que realmente eu possa ter uma visualização de todo esse detalhamento dessa anatomia interna. Um outro artigo que vem evidenciar a importância do uso da microscopia no nosso dia a dia é durante os preparos de pinos. Não sei vocês, se vocês fazem pino, ou se vocês colocam, ou se os indicadores solicitam, mas o que eles avaliaram? Eles avaliaram a influência da utilização do microscópio como auxílio na limpeza após a utilização de microscópio. Então, aqui é o grupo controle, onde eles realizavam, após o tratamento endodôntico finalizar, realizar o preparo do espaço para pino. Então, observe que ao longo de toda a parede ainda apresenta resto de material obturador, tanto quanto gutapercha, quanto cimento endodôntico. Então, pensando aquilo que eu disse anteriormente, que hoje a gente vive uma odontologia metal-free. Então, numa situação como essa, onde a minha adesão ela já é pobre, e se ainda eu deixo o ambiente nessa situação, a chance de insucesso ela ainda é maior. Aqui eles mostrando o grupo onde eles utilizaram a limpeza, mas sem a utilização da microscopia. Então, ou seja, já teve uma melhora, né, significante, bem interessante. Mas quando eu faço o preparo e a limpeza utilizando microscopia, olha lá que interessante. Olha como que esse ambiente fica realmente limpo. Então, consequentemente, ele fica favorável do ponto de vista, vamos pensar em uma adesão de um pino adesivo. Então, aqui, um corte axial, como se ele tivesse cortado fatias desse dente, mostrando o grupo controle. Então, ainda a presença de material obturador. Preparo e limpeza teve uma redução mais pouca, mas quando eu tenho essa limpeza associada à utilização da microscopia, realmente eu tenho um ambiente mais favorável, mais propício. E as indicações da utilização da microscopia, hoje nas mais diversas possibilidades. Visualização de remanescentes de tetracavidade, hoje uma das maiores utilizações que vem completar aqueles achados tomográficos, que é a avaliação de microfraturas ou fissuras dentinárias, localizar condutos calcificados, identificar e manipular canais atrésicos, ou seja, calcificados. É uma coisa que todo mundo quer aprender, né? Como remover instrumento fraturado. Uma língua está quebrada dentro do canal, como tirar? Então, tem que estar associado a uma magnificação, então, consequentemente, eu preciso ver para que eu possa remover. Remoção de pinos, principalmente os adesivos, tá? E cones de pratas. E, posteriormente, a gente pode também utilizar como verificação da qualidade do meu preparo químico-mecânico, dentre outras possibilidades. Aqui eu trouxe algumas. Então, que é uma imagem de um grande ícone, de uma pessoa que eu tenho extrema admiração, mostrando novamente a ergonomia, a professora Kenia Toves, aí o meu grande abraço também, minha eterna admiração. Então, novamente, mostrando a importância da magnificação na localização, no domínio da nossa anatomia interna.
Então, a remoção de instrumento fraturado, imagem radiográfica, tratamento endodôntico insatisfatório, presença de instrumento fraturado na raiz mesovestibular, presença de lesão periapical. Qual que é o nosso primeiro passo? Essa manobra, que a gente chama de bypass. Tentar ultrapassar esse instrumento. Na impossibilidade de ultrapassagem, nós precisamos tentar remover. Então, olha lá, eu só consigo remover se eu enxergo. Então, se eu enxergo, facilita a minha remoção. E associado ao microscópio, nós temos aí uma ferramenta que é o ultrassom. Então, consequentemente, a gente traz o ressurgimento do conceito ultrassom. Então, a gente vem trazer esse conceito microsonic. E o que esse conceito faz? Melhora a nossa visualização e eu tenho uma abordagem mais conservadora de estrutura dentinária. Então, consequentemente, eu preservo a estrutura dentinária. Por que nós precisamos de insertos ultrassônicos quando trabalhamos com magnificação? Visualização indireta. Então, se eu tenho um micromotor, consequentemente, ele é sobreposto ao meu espelho e, consequentemente, eu perco o benefício da minha magnificação. Quando eu tenho um inserto ultrassônico, observem que ele tem uma angulação diferente que me permite uma melhor visualização desse ambiente. Então, nós temos insertos para todos os gostos, tipos e raças. Temos esféricos, diamantados, não diamantados, lisos, que vão nos auxiliar para tudo, desde o acesso coronário até as nossas cirurgias parodontológicas. Então, após a abertura, observe ainda a quantidade de detrito, né, tecido pulpar e remanescente dentinário. Quando utilizamos o ultrassom, olha como que fica mais claro. Eu consigo enxergar, consigo limpar, consequentemente, melhora a minha qualidade visual e, consequentemente, a qualidade do meu tratamento endodôntico. Uma ponta extremamente importante hoje no cenário atual, onde que o nosso preparo mecânico tem sido cada vez mais rápido, é esse inserto da Health Ultrasonic, em que ele tem essa capacidade de agitar a solução irrigadora, no caso o hipoclorito de sódio, ou o EDTA, no interior do sistema de canais radiculares. Então, como que ele funciona? Então, que é uma imagem do professor Maurício Camargo, mostrando como essa ponta, associada ao ultrassom, ela tem a capacidade de promover essa turbulência da solução irrigadora. Então, consequentemente, essa solução irrigadora pode tocar e alcançar estruturas dentinárias onde o meu instrumento ou minha lima não pôde tocar. Então, consequentemente, aumenta a minha capacidade de desinfecção. Localização de condutos radiculares, ou do MV2, por exemplo. Puxa, perdão, passou. Então, observem, olha. Eu enxergo, eu consigo promover. Olha a angulação, como que ela favorece. Eu consigo promover esse desgaste sempre sem a presença de água. Posteriormente, a utilização de uma sonda endodôntica. Localização de um conduto mesovestibular, ou MV2 ou mesopalatino. E, posteriormente, instrumentação e obturação desse conduto. Então, remoção do instrumento fraturado. Não, parece fácil, né?
Aqui, só ilustrando para vocês como que é feita essa remoção. Então, inicialmente, a gente utiliza um inserto diamantado ao redor desse instrumento, tentando promover um alívio dessa estrutura dentinária que está aprendendo esse instrumento no seu interior. Após expor ali 2 a 3 milímetros desse instrumento, a gente muda esse inserto ultrassônico, a gente passa para um inserto não mais diamantado, onde eu não preciso mais desgastar a estrutura dentinária, mas eu preciso de um instrumento que tenha a capacidade de vibrar nesses instrumentos, consequentemente auxiliar na remoção. E por último, não menos importante, como eu disse para vocês, a obturação do sistema de canais radiculares. Não adianta eu fazer um preparo químico-mecânico lindo, maravilhoso, mas pecar na minha obturação. E a obturação, infelizmente ou felizmente, né, depende do ponto de vista, ele é a nossa propaganda e, infelizmente, somos julgados pela qualidade do nosso trabalho. Embora a imagem radiográfica por si só, ela não fala as condições que aquele tratamento endodôntico foi realizado. Eu não consigo te falar que nessa imagem radiográfica, por exemplo, foi utilizado lima estéreo, solução irrigadora adequada e, consequentemente, um isolamento absoluto. Eu não consigo trazer essas referências por essa imagem, então, infelizmente, não é um meio de se julgar, embora seja o único que temos. E Cohen já dizia lá em 2007 que o sucesso da obturação ele depende da excelência da configuração da cavidade endodôntica, ou seja, limpeza e modelagem. Então, a obturação, didaticamente, eu diria a vocês que ela é uma foto 3x4 do meu preparo químico-mecânico. Então, aqui, né, uma imagem ilustrativa mostrando a interface de um cone principal associado ao material obturador no interior desse sistema de canais radiculares. E nós temos alguns dispositivos que nos auxiliam na obturação. Muitos de vocês talvez já visualizaram ou utilizaram a velha e boa lamparina, que é uma batalha, acender, ter um álcool de boa qualidade, esquentar realmente o instrumento que possa promover e auxiliar a nossa obturação. Nós temos alguns dispositivos que têm um aparelho condutor de calor, ou seja, como se fosse o nosso instrumento de Lucas lá, que vai nos auxiliar na remoção desse material obturador, e temos uma bomba injetora, que didaticamente seria como se fosse um bastão de cola quente, que vai plastificar essa gutta-percha. Então aqui, só para ilustrar, né, ele tem a temperatura, esse é um aparelho da Dentsply, nós temos diversos mercados, e essa técnica de obturação termoplastificada, ela é conhecida como condensação vertical, onde eu tenho duas fases, downpack, onde eu vou descer no terço coronário apical, e na necessidade, o backfill, onde eu volto do terço apical para o coronário, preenchendo novamente com material obturador. Então aqui um vídeo ilustrativo e didático. Então, não muda nada. Travamento do cone principal. Vou verificar se realmente esse conduto está bem travado. Seleção dos condensadores. Então, os condensadores de Schilder. Então, um terço cervical, um terço médio. E um terço apical.
Então, cone de papel absorvente. Calibragem, né, para secar o conduto radicular. Cone associado ao cimento endodôntico. Então, após o travamento do cone, o que nós vamos fazer? O downpack, condensação vertical. Então, corto inicialmente a embocadura do conduto radicular, faço uma compressão. Normalmente, aciono o meu aquecedor, né, que seria o termocompactador. Novamente, acomodo a gutta-percha. E, consequentemente, eu tenho uma obturação realmente termoplastificada de toda a minha microanatomia. Se eu vou utilizar um retentor intrarreticular, meu espaço para pino já está preenchido. O backfill, na necessidade de preencher novamente esse conduto articular, eu disse para vocês que a gente tem esse dispositivo que tem uma funcionalidade semelhante a um bastão de cola quente, uma máquina de cola quente, né, onde eu tenho um dispositivo que aquece meu pellet de gutta-percha e, consequentemente, eu tenho uma gutta-percha plastificada. Então, entro com a cânula no interior do sistema de canelas articulares. E vou acomodando o meu material obturador. Até todo o preenchimento desse conduto radicular. E a mensagem final que eu gostaria de deixar para vocês é essa. Não adianta ter recursos se você não sabe como usá-los. Então, essa imagem fala por si só. Eu tenho um cidadão com sol, né, um ambiente extremamente ensolarado, com o boné para trás, o óculos de sol na blusa e utilizando a mão para tampar o sol. Então, eu trouxe algumas ferramentas que auxiliam no nosso dia a dia na prática clínica, mas elas isoladas não fazem nada. Elas são apenas ferramentas que, quando bem utilizadas, nos auxiliam na execução do tratamento endodôntico. E, continuamente, se pergunte como pode fazer as coisas melhores e continue se questionando. Então, esse é o objetivo dessa educação continuada que o CRO vem fazendo
extremamente bem, é um bem enorme para a comunidade odontológica. E muito obrigado a todos aí que permaneceram. Foi um prazer trazer um pouquinho. Se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Conte comigo. E o que eu puder ajudar. Obrigada, doutor Lucas. Gente, eu só vou falar mais uma coisa sobre o certificado. Nosso site ele está em manutenção e provavelmente essa semana a gente não vai conseguir emitir o certificado. Mas a partir da semana que vem, a partir de segunda-feira, vocês retiram o certificado no mesmo site que vocês fizeram a inscrição. Vai estar lá para vocês colocarem o CPF e emitir o certificado em PDF, tá bom? Só recebe o certificado quem fez a inscrição antes. Aqui não tem nenhuma pergunta por enquanto, mas, doutor Lucas, se você quiser colocar suas redes sociais, alguma coisa assim, dar mais alguma informação sobre você. Vou colocar aqui. Deixa eu compartilhar de novo, quem tiver alguma dúvida. Só um minutinho que eu estou abrindo aqui. Aí eu vi uma pergunta aqui, ó. Poderia indicar algum microscópio? Doutor Thales perguntou. Thales, tem diversos microscópios. Hoje, um microscópio com excelente custo-benefício, eu recomendo, eu tenho, utilizamos os nossos cursos. Depois pode me chamar lá nas redes sociais que eu passo as informações direitinho. O microscópio da Aliança. Tem um custo-benefício muito bom, uma empresa de São Paulo. Eu gosto muito dos microscópios dele. Eu já vem bem completo, com preço bem acessível, tem manutenção. Hoje temos o DF Vasconcelos também. É um excelente microscópio, com um custo um pouquinho mais elaborado, mas extremamente muito bom também. Eu gosto muito e indico muito o DF. Eu vou deixar aqui, né, meio compartilhado, então aqui tá, né, minha rede social, quem tiver. Eu não sei se tem mais alguma pergunta. Acho que a aula foi bem esclarecedora. O pessoal entendeu bem aí, mas acredito que se tiver alguma, pode procurar nas redes sociais, não pode, doutor? Sim, claro, à disposição. Então, eu queria agradecer pelo seu tempo aqui com a gente, foi muito bem proveitoso. Queria dizer para o pessoal que a cada 15 dias ou toda semana a gente tem aula aqui, é só ficar de olho no site do CRO, da PEP ou no Instagram que a gente vai estar anunciando, viu? Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente. Obrigada, doutor Lucas. Eu que agradeço. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.